agradecer mais essa oportunidade que vocês me deram e a paciência que vocês vão ter de me ouvir aqui por meia hora. Eu gostaria que a gente iniciasse com uma oração para tranquilizar nossas mentes, nossos corações e para que nos conectemos com os espíritos superiores, com os nossos mentores. Então, vamos nesse momento fechar os nossos olhos, respirar tranquilamente, ligar um fio tênue ao plano espiritual superior, chegando até Jesus, e aos seus pés pedir: Jesus, peço que nesse momento possa me conectar com o plano espiritual superior, abrir minha mente para receber os seus ensinamentos, e o meu coração para poder doar, amar, perdoar e principalmente aprender e levar as suas lições comigo. Obrigado por essa oportunidade santa. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Eu fiquei muito em dúvida com o tema que eu ia escolher na noite de hoje, porque a gente já ouviu tantas mensagens bonitas, salutares, as pessoas assim se doando e falando tão bem pra gente, que quando eu pensei assim mais profundamente, eu vi que a gente talvez ainda não tivesse abordado uma questão super importante para nós cristãos e espíritas, que é a fala, o poder da palavra, né? A gente vai buscar historicamente onde começou essa questão da linguagem, e a gente vê que assim nem os cientistas têm ao certo quando o homem começou a falar. Tem uns que falam que foi há milhares de anos, e outros dizem, não, o homem só teve condição realmente de desenvolver a linguagem falada há cerca de 50 mil anos, mais ou menos. E por que aconteceu isso? Porque o homem tinha que, naquela época, ele começou a ter que dividir o trabalho, porque antes eles só caçavam, só gritavam uns com os outros, não tinha, a linguagem era muito gestual, né? E aí eles passaram a ter que se dividir. E por isso eles inventaram a palavra, esse comportamento da palavra, né? Do ponto de vista assim, religioso, espiritual, eu vou iniciar aqui com uma frase de Paulo de Tarso que diz o seguinte: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo mal que dizer de nós. Para que é útil essa linguagem, né? Nós usamos a linguagem realmente para nos conectarmos às pessoas. Elas têm uma série de utilidades. Então, um professor passa conhecimento para um aluno. É através da linguagem que a gente divide e faz com que esse conhecimento ele se perpetue de uma geração para outra e a gente possa evoluir. Sem a gente passar o nosso conhecimento para a geração seguinte, a gente não consegue fazer com que eles evoluam. Senão a gente ia ter todo mundo que partiu o tempo inteiro do zero, né? Além disso, para a gente poder dar valor às coisas no nosso mundo, às coisas, aos objetos, e aos sentimentos, a gente tem que fazer um bom uso da palavra, para a gente poder se identificar como humano e conseguir passar o que a gente sente. E nesse sentido, então, que a linguagem também, ela exprime muito quem somos nós. Claro que as nossas atitudes muitas vezes falam mais do que a palavra, mas a palavra dita mostra o que nós temos dentro do nosso coração, né? O Tiago, ele diz numa passagem dele no Evangelho de que da mesma boca procede bênção e maldição. Então, a linguagem, o que ela mais faz conosco é trazer utilidades. Jesus não deixou nada escrito. Tudo que ele passou do conhecimento dele para nós, ele passou através da linguagem. Ele falava, explicava, e ele agia daquela mesma maneira. Ou ele agia de uma determinada maneira, e levantando dúvidas como ele levantava, ele explicava aqueles ensinamentos. Na época dele, claro, a gente não estava, aqueles espíritos, né, nós lá atrás, não estávamos preparados ainda para um aprofundamento e uma abertura plena dos ensinamentos de Jesus. Mas o Espiritismo veio e trouxe para nós esses ensinamentos de forma muito mais clara, através da palavra, de uma forma muito mais explicada. Inclusive com a comunicação dos espíritos para conosco. Então, os espíritos se comunicaram conosco e trouxeram a palavra. Só que o que a gente faz com a palavra? Que uso nós fazemos da palavra? É isso que nós temos que pensar. Como é que ela nasce? Em geral, um dos maiores cuidados que a gente tem que tomar em relação à palavra é com os nossos pensamentos e sentimentos. Nada sai da nossa boca que não tenha passado ou pelos nossos sentimentos ou pelo
nosso pensamento. Então, é ali que começa a nossa linguagem, é ali que começa a palavra. E é ali que deveriam ser tomados os devidos cuidados. Quanto nós cuidamos do que a gente pensa? Muitos de nós nem pensam para falar, né? Acontece uma determinada situação na nossa vida, nós agimos antes de pensar. Qualquer sentimento que nasce de nós, nós já exprimimos em palavras, quase como animais. A gente não passa pelo crivo da razão aquilo que nós sentimos. Quando nós sentimos raiva de alguém, normalmente a gente quer pôr para fora aquele sentimento ruim, e às vezes a gente faz isso através de palavras. Nossa casa, o nosso lar, ele é um celeiro muito adequado para análise de como é que nós estamos fazendo uso da nossa comunicação, da nossa palavra. Dentro do nosso lar, nós convivemos com pessoas que nós temos um alto grau de intimidade. E ali a gente acha que nós temos liberdade total para falar tudo que nós pensamos para elas. E nós fazemos isso. E é aí que muitos lares se destroem. Eu olhei muito Fonte Viva, Vinhas de Luz, Palavra de Vida Eterna, foram nesses livros que eu fui me baseando, porque os espíritos se manifestam muito a respeito da palavra, né? Então, eles falam que guerras nasceram em decorrência de mau uso de palavras. Então, assim como a gente pode transmitir e construir a paz, a gente constrói guerra. E quando a gente fala com um familiar nosso, quando a gente se dirige a ele, o que é que nós estamos fazendo com aqueles sentimentos que surgem no ambiente familiar? Nós estamos confinados, nós estamos vivendo com aquelas pessoas muito mais do que o normal, e, obviamente, diversos tipos de sentimentos, às vezes deletérios e sentimentos não tão agradáveis surgem. Só que o que nós temos que ter muitas vezes é realmente passar por dar aquela respirada e calar. Calar, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é mais importante do que falar. E é isso que a gente então consegue fazer. E por que será que a gente não consegue calar? Porque tudo que a gente passa pela nossa cabeça, às vezes a gente tem que pôr para fora sem nenhum tipo de peneira. Os estudiosos, eles, dentro do espiritismo mesmo, né? Eles dizem que um bom comunicador, o que ele faz? Ele transmite as suas mensagens com clareza, objetividade, impostando a voz de maneira adequada e baixa, não tão baixa que a pessoa não possa não te ouvir, ou não tão alta que irrite o seu interlocutor, e prendendo a atenção das pessoas. Então, quando a gente entra numa situação de conflito, a gente tem muita dificuldade de controlar o nosso mental, porque a gente às vezes é afetado no nosso orgulho, e aí a gente solta uma palavra impensada, que é muito difícil depois reconstruir ou refazer aquilo. Por mais que nós tenhamos a palavra de pedido de desculpas, ou possamos usar o perdão para com o outro, aquilo cria, se sedimenta no coração do outro. E é muito difícil depois a gente voltar para lá, e a gente tem mais trabalho depois. Vai usar mais palavras para conseguir reconstruir aquela relação do que as que a gente usou naquele momento para destruí-la. Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente expressa verbalmente algum sentimento ou algum pensamento que nós temos. Tem um provérbio chinês que diz que há 3 coisas que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Então, no mais, tudo depende assim da forma, da dose, do momento. Não raras vezes, a gente não sabe escolher o momento certo para soltar uma palavra. Porque depois que a gente identifica um sentimento que nos gera um pensamento, a próxima atitude que a gente tem que tomar é: eu vou reagir agora? Essa conversa, esse tema demanda uma resposta ou uma reação verbal da minha parte? E é isso que a gente não faz. A gente não tem paciência de esperar para responder da maneira adequada. Nós somos os únicos animais que temos esse tipo de linguagem tão desenvolvida quanto é o nosso. E a gente tem isso pelo desenvolvimento da nossa própria mente, da nossa própria consciência. Mesmo assim, ainda a gente usa a palavra de maneira a ferir as pessoas, a desconstruir relações, a causar desconforto, quando nós não usamos para reclamar, falar demais de nós mesmos e reclamar de situações que nós vivemos.
A gente para perto das pessoas, muitas vezes, e nós somos um poço de reclamação. A gente só fala de doença, do que aconteceu de errado na nossa vida, de como o nosso chefe é ruim, de como o nosso vizinho nos incomoda, como não sei o quê, como filho, cachorro. Tem um trecho que eu não sei de quem que é aqui, eu vou procurar, que diz que a gente, acho que é do... deixa eu ver aqui. Acho que é do Vinhas de Luz, Palavras de Vida Eterna, que ele fala o seguinte, que no estado atual da educação humana é muito difícil alimentar por mais de 5 minutos uma conversação digna e cristalina numa assembleia superior a 3 criaturas encarnadas. Veja só, onde tem mais de 3 pessoas, as pessoas já se perdem no tema e na forma como elas vão tratar um assunto. Quem já foi em velório sabe o que acontece dentro de um velório. Eu não vou muito em velório, mas eu já ouvi de tudo dentro do velório. As pessoas não têm o menor respeito, tudo bem que é só um corpo que está ali, mas em respeito aos familiares, aos amigos, e para que se faça, as pessoas em vez de ficarem em silêncio, orando por aquele espírito que desencarnou, não, elas ficam conversando, comentando sobre a vida da pessoa, sobre a vida do fulano, do ciclano, ai, olha quem apareceu, olha o que ele faz, o que ele está fazendo, assim, nem no momento que você imagina que vai ser um momento assim, de oração, as pessoas não conseguem calar para fazer isso. Né? Por isso que é uma das melhores coisas no momento que as pessoas não param de falar, é a gente ficar rezando mentalmente, para a gente não entrar naquelas conversas. Porque uma das coisas que é mais prejudicial na conversa, uma das formas que a gente pode mais prejudicar o ambiente é a fofoca. A fofoca é aquele comentário normalmente leviano, ou mentiroso, ou incompleto, maldoso sobre a vida das pessoas. E vamos confessar, a gente gosta de uma fofoquinha. A gente gosta de falar da vida do outro e colocando muitas vezes a nossa opinião e a nossa versão dos fatos que nem sempre elas condizem com a realidade. A gente às vezes não conhece a fundo aquelas situações para falar daquelas pessoas. Ai, desculpa, gente, desce daí. A gente não conhece a fundo aquelas situações e mesmo assim a gente opina. E a gente tem prazer, nós temos um prazer ainda secreto em olhar situações difíceis da vida das pessoas e comentar sobre elas. Quer ver um exemplo? Na televisão, se a gente for olhar, tem uns 3 ou 4 canais que em um determinado horário do dia só passam desgraça. E esses canais dão audiência, porque eles estão lá ainda. Por pior que seja o apresentador, os canais se mantêm, porque parece que a gente ainda busca muito assuntos de desgraça, de tragédia, de infelicidade na vida alheia. E a gente passa semanas, às vezes, comentando uma determinada situação. E o que os espíritos nos alertam é que a fala, ela não só degrada os ambientes terrenos em que nós estamos vivendo. A fala, ela atrai espíritos inferiores que se aproveitam da nossa leviandade para ainda nos obsediar e para ficar nos nossos lares ali atrapalhando a nossa vida. Claro que a gente atrai espíritos, pensando o mal, a gente já atrai espíritos, mas se a gente tem combate, se a gente começa a nos esforçar para combater esse pensamento e não deixa ele chegar na nossa língua, esse esforço já é reconhecido e a gente já tem a ajuda do plano espiritual superior. O que a gente não pode é perceber que a gente está tendo aquela atitude, porque hoje, todos nós aqui, como espíritas que somos, a gente já sabe que a gente está errando. A gente sabe que aquela palavra não foi bem colocada. A gente sabe que a gente vai errar de novo amanhã e que a gente vai falar de novo de uma maneira equivocada. Tudo bem, mas vamos tentar guardar ao máximo e vigiar. É isso que as lições nos falam. Vamos começar a vigiar os nossos pensamentos e escolher melhor as palavras que nós vamos usar. O vocabulário, a língua portuguesa, ela é riquíssima. A gente pode usar diversas palavras para uma determinada situação. E nem sempre, para a gente se fazer entender exatamente aquilo que a gente quer passar, a gente tem que escolher com calma, porque às vezes a pessoa que recebe aquilo de forma diferente. Principalmente nos meios escritos que a gente usa hoje, WhatsApp, Facebook, quem frequenta esses ambientes, quando a gente vai lá, a gente vê quantas discussões não nascem por conta de interpretações diferentes de pontos de vista e de forma errada das pessoas se colocarem. As pessoas hoje em dia, elas estão muito belicosas, elas são grosseiras com as outras. Então, a pessoa posta alguma coisa na página dela, o outro que é contrário, vai lá e começa uma discussão, uma briga, e as pessoas perdem amizades, porque elas têm opiniões diferentes sobre um determinado tema, o que é uma bobagem, né? Então, a palavra nos foi dada para nos unir, para que nós nos unamos cada vez mais e
passemos para o outro aquilo de verdade que tem no nosso coração, a nossa parte boa, a nossa parte já desenvolvida, que é o amor, que é a paciência, que é aquele sentimento de empatia, nos colocarmos no lugar do outro e passarmos uma mensagem que a gente acha que o outro vai entender da maneira adequada e que vai se sentir ressaltado, vai se sentir elevado. A palavra, ela nos foi dada essa possibilidade, essa forma de comunicação para que nós elevemos os nossos irmãos, ensinemos coisas novas a eles, e não para que nós os destruamos, os humilhemos. E isso só mostra quão baixo nós ainda somos, porque se a palavra mostra, exprime quem somos nós, o nosso eu mais profundo, quando nós ofendemos o nosso irmão, é isso que nós estamos passando para frente. E acredito eu que nenhum de nós aqui quer mais, pretende mais passar essa imagem destruidora de si mesmo. Para que nós tenhamos assim uma boa capacidade de comunicação, além de observarmos e controlarmos e ficarmos atentos aos nossos pensamentos, nós temos uma atitude primordial, é saber ouvir. Quem não sabe ouvir, não sabe o que vai falar. Quando a gente ouve, a gente entende melhor o contexto que nós estamos inseridos, entendemos os pontos de vista de maneira mais clara. Nós podemos questionar se nós tivermos alguma dúvida, mas a gente consegue ampliar o cenário, que é aquele não olhar a árvore, mas olhar a floresta. A gente dando atenção para o outro, a gente já começa a gerar um ambiente mais apropriado à nossa manifestação. As pessoas gostam de ser ouvidas. Nós gostamos de ser ouvidos. Porque a gente sai falando, então, feito uma gralha. Às vezes uma pessoa liga para a gente para contar um assunto e não fala nada, porque a gente não para de falar dos nossos próprios sentimentos, das nossas agruras, da nossa vida. Saber ouvir é um dom muito raro. E nós que trabalhamos numa casa espírita, uma das características principais para que o nosso trabalho seja feito de maneira mais completa e que realmente vai ter um efeito é saber ouvir o assistido. O assistido chega querendo falar. Às vezes as pessoas não entendem com profundidade ou nem conhecem nada do espiritismo. Elas estão ali para receber uma acolhida, né? Elas querem ser acolhidas e elas precisam falar delas. E para que a gente possa dar ou direcionar para o melhor tratamento, a gente tem que saber ouvir. Eu sempre fui super bem ouvida na casa, nos diversos tratamentos que eu fiz, porque eu sou safada, vivo em tratamento lá. Eu sou super bem ouvida, isso não é nenhuma crítica, muito pelo contrário. Eu acho que o Amor em Gotas, ele é um lugar em que as pessoas são realmente ouvidas. É dado uma atenção especial para elas. E é por isso que quando as pessoas, né, no centro que nos recebem falam, elas também são bem ouvidas. Porque se a pessoa não chega e tenta falar e o outro não deixa nem ela ouvir, e a pessoa começa a ser bombardeada com uma série de críticas, de lições de moral, ela vai se sentir ali mais culpada, ela vai falar, puxa, não é um lugar para mim, porque aqui as pessoas não estão me recebendo. Então, para a gente atingir espiritualmente um outro ser, a gente precisa realmente ir na linha de entrar na mente dele. Para isso, a gente tem que estar disposto a ouvir e escalar a nossa vontade de falar, nos segurarmos ali. Uma das maiores demonstrações de amor que a gente pode ter é a gente falar, eu te amo, quando for realmente verdade, falar o quanto gosta e o quanto admira aquela pessoa, o quanto quer o bem dela, o quanto quer ajudá-la. E eu não sei quantas vezes hoje em dia a gente faz isso, de olhar para alguém que realmente que vive com a gente e dizer, nossa, você tem essas e essas e essas qualidades. Você fez isso de bom, eu gostei muito. Nossa, eu gostei do que... A gente reforçar qualidades positivas. Que tem livros que falam pra gente usar isso com o marido, né? Ele faz tudo de qualquer jeito em casa, mas você fala, nossa, ficou ótimo, que beleza que você lavou esse prato que tá cheio de gordura do lado, mas a gente vai lá e critica. Não, nossa, obrigada porque você me ajudou. Puxa, você disponibilizou seu tempo, deixou de ver lá o Corinthians perder e veio aqui para fazer isso. Muito obrigada. Vale muito isso para mim. É como se fosse assim, tudo na vida é hábito, é prática. A gente começa não sabendo fazer, começa fazendo de outra forma. Eu já falei coisas muito piores lá atrás do que as que eu falo hoje, mas a gente vai apanhando, porque o plano espiritual quer que a gente entenda e vai colocando a gente em situações de, olha, você aqui não tá bom, vamos lá, vamos tentar ser mais fino, vamos tentar, né, ser um pouco mais amoroso, mais caloroso, mais positivo,
nas situações. E a gente vai desenvolver. Então, um dia a gente não fez legal, a gente começa até a se culpar. Nossa, não foi bom, eu falei tanta bobagem hoje, eu falei tanta besteira. E com o tempo a gente começa a se sentir mal quando faz isso. A gente fala mal de alguém numa rodinha lá, porque às vezes a gente não quer ficar de fora. Então as pessoas começam a comentar, que a gente fala, o que eu vou falar se eu também não participar aqui do grupo? Você vai ficar esquisito, eu já estou aqui mesmo, né? Já fui envolvida, vou falar também. Então, começar a exercitar essa segurança de saber que não, aquilo não pertence mais a gente não, que nós não queremos mais entrar naquele tipo de vibração e tentar cortar aquela conversa. O meu irmão sempre fala assim, nossa, gente, vamos falar de viagem, vamos falar de passeios que a gente fez, de alguma coisa histórica, de algum programa, não vamos falar das pessoas, porque a gente tem nós temos, assim, maior probabilidade de errar quando a gente coloca dentro dos nossos assuntos temas negativos a respeito das outras pessoas. A gente acaba caindo na tentação de falar mal. E a gente fala mal, muitas vezes, assim, de pessoas de quem a gente tem inveja. Quando a gente fala muito mal de alguém, ou a gente tem uma característica muito parecida com aquela pessoa, ou a gente inveja aquela pessoa em alguma daquelas características que a gente critica. A gente não consegue ser igual a elas, então a gente vai lá e critica aquilo. Ou a gente não consegue enxergar nós mesmos aquela característica, então a gente fala dela, mas é em nós que nós temos de trabalhar. Por isso que volta para essa questão de autoanálise, autoamor e autoconhecimento. Saber quem nós somos de verdade e quais são as nossas características reais, porque a gente deixa de precisar falar mal dos outros. A gente já sabe quem a gente é, a gente sabe que a gente comete as mesmas falhas e tem os mesmos erros, os mesmos defeitos. A gente faz a mesma coisa que aquela pessoa, então a gente não fala mais dela. Até porque as pessoas também nos conhecem. Como a gente está falando, é o Roto falando do rasgado, como que a gente fala do outro, algo que a gente tem nós mesmos também enraigado. Assim, um outro cuidado interessante que a gente tem que tomar é que nem sempre as pessoas, por isso que o ouvir, ele é tão importante quanto o bem falar. Assim, que características, quando a pessoa fala aquilo que ela não sente, sabe? Como é que a gente percebe? Porque às vezes a gente fala uma coisa que não é o que a gente está sentindo. Se for para o bem, não tem problema. Então, eu sinto que aquela pessoa é uma pessoa que eu sei que ela tem uma maldade, que ela tem, e eu vou conversar com ela. Eu não vou falar isso na cara dela, né? Aqui tem gente que acha que é bonito ser sincera. Ah, vou ser sincera com ela, você isso, isso, isso. A gente já tem maturidade suficiente para saber que não é para isso que a gente está aqui. Mas às vezes a gente não vai falar que ama aquela pessoa, né? A falsidade, ela soa, é uma comunicação não objetiva e ela não leva a lugar nenhum. Se a pessoa não percebe, Deus está vendo. Então a gente não tem que ser falso com as pessoas para parecer bonzinho. Então eu vou agradar, falar um monte de pessoa, né? Aquela amiga compra aquele vestido que deixa ela horrível, a gente fala: "Não, você tá linda. Pode vestir para a festa", né? Não é isso que a gente vai fazer, a gente vai falar: "Puxa, não ressaltou suas qualidades, parece que ele ficou um pouquinho assim aqui". E isso não é tão fácil fazer. Ser sutil, ser leve, que os textos nos falam. Como é que a gente consegue ser leve, como consegue ser sutil, não sendo nem falso demais, a ponto de você tentar enganar os sentimentos das pessoas, e aí você também não vai construir nada sendo falso, porque a hora que perceberem que você é um falso, também ninguém quer ficar perto de você, só vai atrair outros falsos, né? E a gente também não quer ter aquela sinceridade que machuca as pessoas, que destrói a estima. Nós temos que construir nos nossos filhos, nos nossos amigos, uma estima mais elevada. É isso que o mundo está precisando, de pessoas que confiem nelas mesmas de maneira saudável e que em casa os pais é o local de maior responsabilidade em relação a isso. Né? Tem um trecho de um dos textos que diz que o menino foi criado no ambiente e que era chamado de burro, chamado disso e daquilo. E isso também causa naquela pessoa, naquela criança, um sentimento tão negativo de falta de estima que ele não consegue ter sucesso na vida. Os relacionamentos dele são todos ruins e predatórios. Então, porque criou-se um psiquismo de negatividade dele. A nossa casa, aquelas pessoas que convivem conosco na nossa mais tenra idade, são os maiores responsáveis pela formação da nossa segurança, do nosso caráter. Se a gente olha para os nossos pais e vê que eles confiam, nos amam, nos dão apoio e reforçam as nossas qualidades, nós conseguimos ser seres adultos muito mais seguros e muito mais felizes. E é esse mesmo espírito de
empurrar para frente, empurrar para cima, que a gente deve levar para todas as nossas situações na nossa vida, com familiares, com parentes. Claro que vão ter pessoas que a gente vai confiar mais, que a gente vai abrir mais o nosso coração e vai falar. Mas, em princípio, a recomendação é que a gente fale menos, e escute e observe mais. Porque muitas vezes as pessoas também não conseguem nos entender e interpretar corretamente o que a gente fala. A gente tem uma ferramenta super poderosa na nossa mão, que é a nossa língua. É uma das maiores ferramentas. É a porta de entrada de conhecimento que as pessoas têm de nós. Que uso nós estamos fazendo dessa ferramenta? Como nós podemos aprimorar essa ferramenta para usá-la a favor de Jesus? Jesus falaria aquilo que nós estamos falando para os outros? Tudo bem que essa é uma meta muito alta. A gente falar aquilo que Jesus falaria. Mas vamos olhar qualquer livro do Chico, abrir esses livros, perceber a vida que ele levava, ou de qualquer pessoa que nós admiramos e que é construtora, né, de benesses para esse mundo, o como elas se manifestam e o que elas estão falando para as outras. Que a gente tem que se espelhar naqueles que são admiráveis, que são amorosos, que são calorosos, que são bons de coração. E para que nós consigamos saber o que falar, o que não falar. Se hoje a gente não conseguir usar as melhores palavras, não tem problema. Amanhã a gente vai se policiar para usá-las. E dessa forma a gente vai conseguindo construir um mundo com menos ruído e menos conflito e com mais união. A palavra ela tem que unir, ela tem que construir essas pontes e não tem que sair dinamitando. Então a nossa palavra tem que ser, ela tem que construir. Ela não pode dinamitar relações. Nós, como espíritas principalmente, temos uma grande responsabilidade quando nós nos manifestamos. Uma outra coisa importante é ensinar a doutrina de forma errada. Se for sem intenção, tudo bem, mas não podemos, porque a gente passa para frente conceitos equivocados a respeito da religião que nós abraçamos. Então, também esse cuidado a gente tem que tomar. Se a gente não sabe, quando uma pessoa faz uma pergunta, quando ela chega até nós, não tem problema, a gente vai buscar a resposta. A gente não tem que saber tudo. Mas é importante, a gente é observado como espírita, como nós nos falamos, o que nós falamos da doutrina e a forma como nós nos portamos. Então, por isso também a importância de nós termos esse comportamento cada vez mais voltados para os ensinamentos que nós nos propusemos a seguir. Eu vou terminar essa parte aqui, não sei que horas são, peraí. Ah, já tá bem na hora. Ó, falei pra caramba, hein? Falei pra ficar calado e falei pra caramba. Olha aqui, deixa eu ver aqui. Eu quero terminar com um trecho super bonito, que eu não sei se eu copiei ele aqui. Ah, tá aqui, ó. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que eu acho que é o Fora da Caridade, né? Deixa eu ver aqui. Ah, é 13, não, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Tem um trecho aqui no item 9, que é a caridade material e a caridade moral. Então, ele diz o seguinte: a caridade moral consiste em se suportar uns aos outros e é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar um mais tolo. E ainda aí está um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre as pessoas que frequentemente, erradamente, se creem acima de vós, enquanto que na vida espírita, a única, real, estão algumas vezes bem longe disso. Eis um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros de outrem é caridade moral. Então, terminam com essa frase. Então, tá bom, mais uma vez. Acho que é isso, né? Deu tempo? Deu tempo, muito bem. Mais uma vez, então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, buscando a figura amiga de Jesus, que faz essa ponte com Ele, agradecendo mais essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Vamos mentalizar um facho de luz muito forte, envolvendo e passando por cada um dos nomes colocados aqui nesse chat. Que todas essas pessoas recebam a presença amiga de Jesus, uma iluminação no seu corpo físico, nos seus pensamentos e nas suas casas. Que elas possam ser abraçadas e tenham cada uma aquilo que merece da força de Jesus.
Vamos também levar essas luzes para todos os lugares onde haja necessidade. Nos hospitais, que hoje em dia tratam tantas pessoas, nos asilos, nas ruas, onde ainda há muitas pessoas desamparadas. Vamos mentalizar nossos governantes para que tenham consciência do papel que lhes incumbe na melhoria do nosso planeta, especialmente do nosso país, para que haja mais tranquilidade e paz para os governantes e para todos aqueles a quem governam. Vamos pedir pelos nossos locais de trabalho, que nos sustentam, que nos dão crescimento e esperança. E vamos pedir agora pelos nossos lares, que Jesus adentre pela porta dos nossos lares e que os seus auxiliares façam uma limpeza em cada um dos cômodos, paredes, piso, teto, retirando dali todos os sentimentos deletérios que se acumularam e que se acumularam também pelas nossas palavras mal colocadas. Que cada um dos nossos familiares sejam abraçados e que nós também sejamos nesse momento. Eu vou ler uma oração aqui para finalizar, que chama Oração Diante da Palavra. Senhor, deste-me a palavra por semente de luz. Não me permitas envolvê-la na sombra que projeto. Ensina-me a falar para que se faça o melhor. Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espere e se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, induze-me ao silêncio. E onde lavre o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo que se ajuste à edificação do bem, no momento exato, e faz-me vigilante para que o mal não me use em louvor à perturbação. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto de mim. Traze meu coração ao raciocínio sincero, sem aspereza, brando sem preguiça, fraterno sem exigência, e deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. Chico Xavier, Espíritos Diversos, Caminho Espírita. Muito obrigada. Pronto, Fabi? Dormiu, né? Não, tô parando, tava tentando parar a gravação antes de te responder. Foi ótimo, Vivi, obrigada.